Depois de 15 meses de massacre na faixa de Gaza, o governo de Israel e o Hamas assinaram um cessar-fogo, condicionando o fim dos bombardeios à libertação de reféns. Esse pacto foi costurado pelo Catar, com apoio do Egito e também dos Estados Unidos. Tanto Joe Biden quanto Donald Trump disputam a paternidade pelo fim dos ataques. O acordo prevê a troca de reféns e prisioneiros em diferentes etapas, além da desocupação gradual da faixa de Gaza por parte das tropas israelenses. O número de mortes nesse massacre é estimado em mais de 46 mil palestinos. 70% das vítimas foram mulheres, crianças e idosos. Mas tem estudos também indicando que os números devem ser ainda maiores. As mortes causadas por explosões e outros ferimentos traumáticos durante os primeiros 9 meses podem ter sido subestimadas, em 40%, chegando a 64 mil mortos do total. O conflito começou em 7 de outubro de 2023. Depois que homens armados do Hamas atravessaram a fronteira com Israel e mataram 1.200 pessoas, fazendo mais de 250 reféns. A partir daí, o que se viu foi um massacre sem precedentes, com Israel, comandado pelo primeiro-ministro de extrema-direita Benjamin Netanyahu, usando todo o poderio militar dele para devastar os palestinos. Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o videocast em detalhes. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, talvez, uma das notícias mais importantes dos últimos tempos. Vou conversar agora com João Miragaia, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, host do podcast Do Lado Esquerdo do Muro e também colaborador do Instituto Brasil-Israel. João, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, prazer te receber mais uma vez. Olá, Gabriela, o prazer é todo meu. Vamos lá, então. Miragaia, eu disse que a gente teve algumas reviravoltas, porque depois do acordo de cessar-fogo, o governo do Netanyahu divulgou um comunicado para dizer que não ia desocupar a fronteira com o Egito. Então, ele negou que tinha aceitado antes retirar as tropas do sul de Gaza. Essa reunião do Netanyahu, do gabinete do Netanyahu, na verdade, com os negociadores no Catar, para aprovar o acordo, foi adiada enquanto a gente está conversando, ia acontecer nessa quinta-feira. E também faz parte do posicionamento do governo do Netanyahu acusar o Hamas por essa crise toda. Só que o Hamas também diz, o grupo, que está pronto para aceitar o acordo. Então, o que está por trás de tudo isso e o que explica essa mudança? Bom, Gabriela, primeiramente, a gente está gravando nessa quinta-feira, né? E o acordo ele entra em vigor somente no domingo. Isso. E até lá a gente vai ver alguns discursos que vão, de alguma maneira, contradizer a parte do acordo ou parte dos termos revelados do acordo por interesses políticos somente. E esse não vai ser o único, a gente vai ver alguns outros. Mas o acordo vai acontecer. Uma vez que o acordo ele é divulgado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, de maneira oficial, ainda que seja pelas suas redes sociais, e depois é confirmado através de uma entrevista coletiva pelo primeiro-ministro do Catar, não é possível voltar atrás. Os termos do acordo estão decididos e tudo que acontece em volta disso são, ou, por um lado, tentativas de conseguir melhores condições depois que o acordo já está formalizado, o que é algo comum, mas não costuma surtir muito efeito, ou se trata de discurso para ganhar credibilidade e alguma popularidade com a sua base eleitoral, que é o que acontece no caso de Israel. O governo israelense ele negou que, dentro dos termos do acordo, tivesse incluída a saída do corredor Filadélfia, que é a fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza. No entanto, um jornalista palestino que vive em Israel, né, que trabalha no Canal 11, que é o canal público de televisão em Israel, ele conseguiu uma cópia do acordo em árabe. E ele traduziu
frase a frase do acordo no programa de televisão, o telejornal das 8 da noite, do horário nobre de ontem do canal público. Ele mostrou que está prevista a retirada do corredor Filadélfia no acordo de cessar-fogo, porém, somente no segundo estágio, que é o estágio permanente, que deve ser negociado a partir do 16º dia. Então, a negativa do governo Netanyahu de que se retirariam do corredor Filadélfia, na verdade, ele é um blefe para poder não assustar a sua base, uma vez que durante meses o Netanyahu garantiu que não poderia desocupar aquela região. Agora, o último ponto de desacordo, que já foi solucionado, era o fato de que Israel alegava que o Hamas estivesse mudando as condições do cessar-fogo em cima da hora, especialmente em relação à identidade dos prisioneiros palestinos a ser libertados. Mas saiu há minutos na imprensa israelense que a questão já está solucionada e que o cessar-fogo vai sair. A gente não sabe se efetivamente havia um problema ou se isso é uma tentativa também de formalizar um discurso para a população, para a base eleitoral do Netanyahu, dizendo nós estamos evitando que o Hamas liberte terroristas com sangue nas mãos, mas, ou se é realmente verdade que o Hamas tentou incluir novos nomes nessas negociações, mas o fato é que o acordo vai sair. Eu pergunto também, aproveitando, Iragaia, que você fala sobre essas mudanças que ainda podem acontecer, mas até onde a gente tem notícia, o cessar-fogo deve acontecer, o que é uma boa notícia. A gente teve algumas fases divulgadas de como isso deve acontecer daqui para frente. Então, pelo que a gente tem até agora, eu queria que você explicasse um pouco quais são essas fases e quais são as que devem ser aprovadas daqui para frente, né? Novas etapas ainda devem ser aprovadas. O acordo ele tem duração de 42 dias, ou 6 semanas. Ele entra em vigor no domingo, dia 19, e a partir de então a contagem ela começa. A cada semana serão libertados entre 3 e 4 reféns israelenses. Em troca desses reféns, algumas dezenas de presos palestinos. Por cada mulher ou menor de idade israelense, vão ser libertados presos mulheres ou menores palestinos. Por cada mulher adulta, a média, se não me engano, é de 30 presos palestinos libertados, e por cada mulher soldada ou homem não soldado, são libertados cerca de 50 presos palestinos. Cerca de 220 desses presos libertados nessa primeira etapa, presos palestinos, são presos que já foram julgados e condenados à prisão perpétua, e outros 250 a penas de pelo menos 20 anos. Outros presos podem ser de diversas naturezas, digamos assim. Existem muitos presos das cadeias israelenses que estão em situação de prisão administrativa, por exemplo. Eles nem sabem qual é a acusação sobre si. Muitos foram presos no 8 de outubro de 2023 e até agora estão esperando um processo legal, mas eles, enfim, nada foi apresentado para eles até então. Enfim, esse é um dos detalhes. Israel vai se retirar de dentro da faixa de Gaza, inclusive do corredor Netzarim, que é o que divide os 20% ao norte da faixa de Gaza do resto do território, que é uma situação chave, porque a ameaça sobre os palestinos de Gaza e sobre o Hamas era de que Israel podia estar preparando assentamentos, o terreno para a construção de assentamentos nessa região. E o retorno dos habitantes palestinos a essa região, eu não posso dizer exatamente as suas casas, porque a região está praticamente destruída, mas enfim, o retorno dessas pessoas àquela região praticamente impossibilita, por hora, a construção de assentamentos israelenses ali. Então, nesse aspecto, se esse plano ainda continua na mente de parte do governo israelense, eles têm que entender que ele deve ser adiado, né? Esse é um ponto muito importante. O corredor Filadélfia ele seria só a partir do acordo definitivo. O acordo definitivo, o acordo temporário, a gente fala que ele liberta entre 3 e 4 reféns a cada semana, e na última semana 14 reféns. Isso é o que mantém Israel interessado no cessar-fogo até o fim, porque até a última semana são 19, e na última semana são 14. Então não vale a pena para Israel romper o cessar-fogo por qualquer questão superficial que seja. A partir do 16º dia, começam as negociações por um cessar-fogo permanente, que aí incluiria a retirada total de Israel
do corredor Filadélfia, ou seja, da fronteira com o Egito, e a libertação de todos os reféns israelenses e de mais algumas centenas ou até milhares de presos palestinos, enfim, e que a gente vai ter um cessar-fogo duradouro. As condições dessa segunda etapa a gente ainda não sabe exatamente, porque elas não começaram a ser negociadas nesse momento. Há outros detalhes, há outros pontos que ainda são obscuros, como, por exemplo, quem vai financiar a reconstrução da faixa de Gaza, se vai haver alguma força que vai dividir responsabilidade com o Hamas no governo civil de Gaza. São pontos que a gente ainda não tem claros, até porque parte deles ainda não foram debatidos, são pontos que vão ser debatidos na segunda etapa. Eu acho que a gente vai chegar à segunda etapa, ou seja, ao acordo duradouro. Né? Nada é para sempre aqui, especialmente quando se trata entre Israel e o Hamas, mas um acordo duradouro ele pode trazer uma situação de cessar-fogo por anos, por 4, 5, 6 anos. Né? Agora a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Miragai, aproveitando que a gente está falando dos aspectos, enfim, dos prisioneiros e também de toda essa tragédia humanitária, eu queria trazer um pouco de um balanço, né? De que a gente teve mais de 45 mil mortos na faixa de Gaza. O que esse cessar-fogo, das condições que a gente tem até o momento, representa para esses palestinos? Porque ainda não houve alívio no fim dos bombardeios. Então, a informação que a gente tem é de que pelo menos 70 pessoas morreram, 70 mortes em bombardeios desde o início do anúncio do acordo. Então, a gente ainda não teve esse alívio, mas a gente tem uma situação em que há cada vez mais órgãos humanitários que reconhecem tudo isso que está acontecendo como genocídio. Eu queria que você lembrasse um pouco o tamanho dessa tragédia humanitária até agora. O tamanho é o seguinte, você comentou, né? São até agora, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, 46 mil mortos, cerca de 46 mil mortos. Até onde eu tinha visto, tinham tido 81 mortos, né, nas últimas 24 horas. É importante a gente dizer isso. O cessar-fogo ainda não entrou em vigor. E mesmo após ele entrar em vigor, a gente vai ver alguns atos acontecendo ali, alguns bombardeios, porque isso é de praxe. São coisas menores, não vai ser na mesma intensidade, e conforme o exército israelense vai se retirar, isso começa a minguar até praticamente desaparecer. Mas a situação da catástrofe ela é imensa. Né? A gente tem informações de que cerca de 86% das construções civis na faixa de Gaza estão destruídas ou parcialmente ou integralmente, de modo que não dá mais para morar nesses lugares. Boa parte da população está vivendo em barracas, né? E a gente está no inverno aqui, o inverno não é como o inverno da maior parte do Brasil, faz frio, chove no inverno nessa região, às vezes tem tempestades, né? Teve gente que morreu afogada na semana retrasada na faixa de Gaza, falta comida, falta remédio, falta água potável, falta tudo praticamente. Isso fora a situação dos hospitais, que cerca de metade dos hospitais só da faixa de Gaza estão funcionando atualmente, com relação ao que funcionavam antes do início do confronto. E mesmo esses que estão funcionando agora, se não me engano, nenhum deles está funcionando na sua capacidade total. Então, é uma situação de catástrofe humanitária, e esse cessar-fogo representa um desafogo tremendo para essa população de Gaza. Quem relativiza que sejam 42 dias, realmente precisa observar isso com mais atenção, porque essas pessoas precisam urgentemente da entrada de ajuda humanitária, precisam que entre médicos, que entre comida, que entre remédio, que entre estruturas para que eles possam viver, escapar do frio, escapar das chuvas, tudo isso é necessário. E também existe uma situação de catástrofe humanitária que não pode ser ignorada, dos reféns israelenses. Né? A gente não sabe quantos estão vivos, e o Hamas pediu 7 dias a partir do início do cessar-fogo para confirmar quantos estão vivos. Vale lembrar que dos 6 que foram assassinados há pouco tempo, quando o exército israelense se aproximava do lugar onde eles estavam, o Hamas assassinou 6 reféns, há cerca de 4 meses, se não me engano. Uma delas, chamada Eden Yerushalmi, ela estava pesando 36 quilos, ela é uma adulta ela era uma adulta de 20 e poucos anos. Então, a gente tem que lembrar que os reféns, se a população de Gaza está passando por essa situação de catástrofe humanitária, tem reféns que não veem a luz do sol, que estão em túneis subterrâneos, há 13, 14, 15 meses, né, que mal viram a luz do sol, que sequer viram,
estão sendo alimentados ou subalimentados de maneira ainda pior e que também estão correndo perigo de vida o tempo inteiro. Não só por conta do assassinato iminente de membros do Hamas, que pode acontecer, como aconteceu de um guarda que resolveu assassinar um refém, como por conta dos próprios bombardeios israelenses. Então, é uma situação de catástrofe humanitária que precisava ter fim e vai ter fim nesse domingo, pelo menos temporário, mas eu repito, eu acho que o cessar-fogo permanente vai acontecer. Eu acho difícil que a guerra tenha condições de retornar. Qual foi realmente o grande êxito dessa guerra, do ponto de vista militar que eu estou falando? Não estou falando do ponto de vista ético nem moral. Isso a gente deixa de lado um segundo. Não tem absolutamente nenhum ganho a ser apresentado, nenhuma perspectiva de vitória, nada disso. Eu também me pergunto sobre a popularidade do Netanyahu nesse contexto, porque do ponto de vista da opinião pública, da narrativa, que também Israel quer contar, como é que está a imagem do Netanyahu hoje para a população de Israel? Porque ele é um sobrevivente desse ponto de vista, né, da pressão popular que ele já resistiu nos últimos tempos, chegou a enfrentar manifestações nas ruas, mas, por outro lado, também em outubro teve uma reviravolta até do Netanyahu em Israel, né, depois das questões que aconteceram, militares que aconteceram no Líbano. Então, qual que é o cenário hoje? E também coloco em perspectiva do ponto de vista internacional, nos outros países, se há apoio, ainda resta apoio a Netanyahu. Olha, na verdade, o Netanyahu ele recuperou um pouco da sua popularidade. Sim. Depois do confronto com o Hezbollah. Esse sim a gente pode destacar que do ponto de vista militar ele representou uma vitória para Israel, mas não foi uma popularidade que se traduziu, pelo menos segundo as pesquisas, em votos para o seu bloco. Ou seja, mais pessoas começaram a avaliar o Netanyahu de maneira menos negativa. Mas em relação aos blocos, já um sistema parlamentarista, você precisa ter maioria para formar uma coalizão, o Netanyahu ele só conseguiu tirar votos de políticos da sua própria base, né, do seu mesmo bloco político. Ele nunca recuperou o patamar que ele tinha nem antes do 7 de outubro, que já era relativamente impopular. O Netanyahu já não vencia as eleições em nenhuma pesquisa, praticamente desde que ele assumiu o governo em janeiro de 2023. São raríssimas as pesquisas nas quais o Netanyahu conseguia sequer empatar com a oposição. Então, a popularidade dele, nesse momento, ela é baixa. Isso não quer dizer que quando haja eleições vai continuar do mesmo jeito, mas até agora ele tentou de tudo e a sua popularidade, ela não... obviamente que ele recuperou, né? As pesquisas nos primeiros meses de guerra davam uma popularidade baixíssima para o Netanyahu, para o seu partido, para o seu bloco. Aos poucos ele foi recuperando parte dos votos, mas ele já não tem condições, segundo todas as pesquisas, de formar o governo. Eu não sei o que vai acontecer depois do acordo de cessar-fogo. A gente ainda não teve pesquisas hoje à noite. Talvez os telejornais de agora de noite estejam apresentando alguma coisa. Eu acho pouco provável. Amanhã, toda sexta-feira, a gente tem uma pesquisa divulgada pelo jornal Maariv. Então a gente vai ter alguma ideia, se teve algum momento, alguma mudança no momento, na tendência. Mas até a última semana não havia grandes modificações. Pelo contrário, na semana passada ele inclusive perdeu uma ou duas cadeiras em relação à semana anterior. Com relação à sua aceitação internacionalmente falando, sem dúvida o nome do Netanyahu ficou manchado para muita gente, né? E os países árabes, por exemplo, todos eles retiraram os embaixadores de Israel na esteira desse confronto. Os países árabes com os quais Israel tem relações, as negociações com a Arábia Saudita ficaram paralisadas depois do 7 de outubro, e há líderes no mundo que viraram desafetos públicos do Netanyahu, como o próprio presidente Lula do Brasil, né? O presidente da Colômbia, também que fizeram declarações públicas contra o Netanyahu e que não tinham, até aquele momento, até então, uma relação de hostilidade com o primeiro-ministro israelense, ainda que, obviamente, eles pertençam a grupos políticos opostos. Agora, a gente também tem que entender a situação, a gente tem que interpretar a conjuntura, né? Com a eleição do Trump, as coisas podem mudar. E as coisas podem mudar já ao redor do mundo. O Trump pode influenciar outras votações ao redor do mundo, e isso pode representar para o Netanyahu um fortalecimento perante outros países. Além disso, a gente tem que destacar
que a posição internacional de Israel, ela hoje é melhor do que era há alguns meses, sobretudo por conta de como terminou o confronto com o Hezbollah e do que aconteceu na Síria logo depois. Uhum. É impossível dissociar a queda do regime Assad na Síria à derrota do Hezbollah no confronto com Israel. E essa realidade, ela representa o enfraquecimento do Irã, e isso aproxima Israel dos outros países árabes, os mais ligados aos Estados Unidos, como por exemplo a Arábia Saudita. A gente pode ver uma retomada nas negociações de paz entre os dois países agora, sobretudo com a chegada do Trump ao poder. O Trump ele vai tentar impor essa agenda de isolar o Irã através de um estabelecimento das relações entre os seus aliados no Oriente Médio. Isso pode voltar a acontecer. A Arábia Saudita, até hoje, sempre condicionou a criação de um Estado palestino à normalização com Israel. Ou seja, a gente só vai normalizar as relações com Israel quando houver um Estado palestino. Segundo algumas fontes, a Arábia Saudita está flexibilizando a sua posição e está admitindo estabelecer relações com Israel caso haja uma movimentação clara para que exista um Estado palestino. Ou seja, eles não condicionam a criação do Estado palestino, mas sim uma intenção de que as coisas aconteçam. O que, na língua do Netanyahu, significa que ele tem liberdade para enrolar o quanto ele puder, não construir esse Estado palestino, né, e ganhar um prêmio, né, ganhar um prêmio de consolação, um prêmio importante, que seria esse estabelecimento das relações com a Arábia Saudita. Mas eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar sobre isso. Ainda vai demorar alguns meses para a gente poder entender se esse é realmente o caminho e se o próprio governo Netanyahu vai resistir. Miragai, eu também, aproveitando que você falou a respeito dos Estados Unidos e do Donald Trump assumindo agora no dia 20, o que explica essa estratégia política do Donald Trump? O Donald Trump participou desse acordo e o Joe Biden é visto, pela opinião popular principalmente, como alguém que foi incapaz de conter a guerra. Isso sem contar, claro, no governo dos Estados Unidos ao financiamento militar, que nunca parou de acontecer. Mas eu te pergunto, o que explica esse posicionamento do Trump e se é tão imprevisível assim o que pode vir daqui para frente? Essa é uma boa pergunta. Olha, a questão, a gente tem que levar em consideração uma coisa. Com tudo de negativo que o Donald Trump tem, e ele tem, acho que talvez poucos líderes no mundo tenham tantas características negativas quanto ele, do ponto de vista moral, né, em relação à sua ideologia política. A gente tem que ser honesto com uma questão. Ele foi muito menos belicista do que a grande maioria dos últimos presidentes dos Estados Unidos, se não que todos, talvez desde o Jimmy Carter, ele tenha sido o presidente que menos fez guerras, que menos bombardeou outros países e que mais retirou tropas dos Estados Unidos de outros países, de outras regiões. Isso não se deve ao fato dele ser um grande pacifista, ele não é, embora ele esteja perseguindo o Prêmio Nobel da Paz já tem um tempo, e acho que ele vê uma maneira de conseguir esse prêmio com o acordo entre Israel e a Arábia Saudita. Mas ele não faz isso por ser um grande pacifista, não é? Ele faz isso porque ele, no caso, esse cessar-fogo entre Israel e o Hamas, ele impôs esse cessar-fogo e usou de todo o seu poder de persuasão, de pressão. Ele fez isso para evitar a dor de cabeça de chegar ao poder e ter que resolver esse pepino, que não interessava a ele. Ele tem outras milhares de questões para resolver. Ele tem a sua política interna que ele quer colocar em prática. Ele sempre diz que o dinheiro do contribuinte americano não deve ir para questões do outro lado do mundo. E ele realmente quis dar um fim a isso. Ele não quer destinar dinheiro do Congresso para a guerra no Oriente Médio. Não porque ele é um pacifista, sim porque ele tem outras prioridades. E o Trump conseguiu influenciar esse resultado antes mesmo de chegar ao poder. Ele enviou o seu emissário para o Catar e para Israel. Esse emissário, segundo relatos da imprensa israelense, obrigou o Netanyahu a se reunir com ele em pleno sábado, que é o dia do descanso para o judaísmo. O Netanyahu não costuma trabalhar no sábado durante o dia, exceto por questões urgentes. O Netanyahu tentou adiar essa reunião para o sábado à noite e o Steve Witkoff, que é esse emissário, disse: não, eu quero essa reunião de manhã, porque eu pretendo voltar para o Catar ainda no mesmo sábado. E parece que ele falou muito grosso com o Netanyahu e impôs essa questão: vocês vão chegar ao cessar-fogo agora, porque é uma ordem do presidente Trump. E
A gente não sabe exatamente que palavras foram usadas, mas o fato é que dias depois esse cessar-fogo foi anunciado. Então, é um fato que o governo Trump, que ainda não foi empossado, teve influência nesse acordo. Agora, sobre a questão da imprevisibilidade, eu acho que o Trump ele tem essa característica, né? Agora, aparentemente, ele prefere resolver os seus problemas por meios diplomáticos do que por meios militares. E eu digo isso não com base no discurso dele, o discurso dele é um discurso absolutamente agressivo, mas com base nas suas práticas. Eu acho que a melhor maneira dele isolar o Irã é promovendo um acordo entre Israel e a Arábia Saudita. Mas eu não descarto que possa haver um ataque em conjunto entre Israel e os Estados Unidos ao Irã, porque esse é um momento de maior debilidade do Irã nas últimas décadas, talvez, desde o fim da guerra Irã-Iraque. O Irã teve, segundo as fontes israelenses, 3 dessas 4 principais baterias antiaéreas destruídas no último ataque israelense. A Síria caiu, né? A Síria, que o regime Assad caiu. Israel pode realizar ataques ao Irã do próprio território sírio sem praticamente nenhum impedimento. E a gente tem um presidente dos Estados Unidos que não foi nenhum entusiasta de um acordo nuclear com o Irã, embora ele esteja dizendo outra coisa agora. Mas eu não descarto a possibilidade de que haja um ataque em conjunto entre Israel e os Estados Unidos ao Irã, e eu acho que o regime iraniano está muito preocupado com isso. Então, a gente pode ver esse tipo de cenas acontecendo, mas se você me perguntar se é provável ou não, eu acho que não, seria uma medida ultimativa. Eu acho que primeiro vão tentar outras maneiras de tentar evitar o avanço do Irã no seu projeto nuclear. João Miragaia, sempre um prazer te receber aqui no ICL, no Em Detalhes também. Muito obrigada e a gente espera ter um alívio, de fato, nesses próximos meses que vem por aí. Até a próxima. Tchau, Gabi. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até mais. Quero lembrar você aqui que está comigo no Em Detalhes que nesse ano, em 2025, a gente está com novidades na nossa programação. Então a gente vai ter a estreia do nosso primeiro reality show, do primeiro programa de entretenimento do ICL e também do nosso primeiro podcast investigativo, que vai ser da Juliana Dalpiva, junto com o Igor Melo. A gente também vai ter o lançamento da nossa comunidade online do ICL. Aliás, já tivemos, ela já está em vigor, todo mundo pode participar, tem um espaço para a gente debater, para conversar, livre de ódio e desinformação também. Então, entra com a gente nessa em 2025, fazendo parte da nossa comunidade. Se você se tornar membro solidário, que é aquele pacote que você assina, pode ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos e também dar uma bolsa para quem não pode pagar. Se você assinar, você ganha esses presentes que estão aqui na tela para quem está me acompanhando em vídeo, para quem não está também. Eu conto para você, são os livros O Pobre de Direita, do Gessé Souza, O Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz, A Intenção Primeira, do Eduardo Moreira, a pulseira da comunidade ICL e também uma caneca Só o Conhecimento Liberta, além do nosso certificado digital como membro solidário. Você entra em detalhesicl.com.br para poder ter acesso a todos esses presentes, para fazer parte da nossa comunidade, ter acesso aos nossos conteúdos e cursos exclusivos aqui do ICL. Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado e Investimentos, na sequência Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias, de segunda a sexta-feira, nas plataformas de áudio. Obrigada e a gente está de volta na semana que vem. Tchau, tchau. 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo é utilizado até hoje. É o mesmo método, a mesma coisa. Manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São, inclusive, lemas declaradamente de extrema-direita.